fases também. A primeira fase é a fase da instauração, como determina o artigo 5º da Lei 9.784 de 99. Então, a instauração é onde a autoridade vai receber esse pedido, ele vai ficar sabendo do ocorrido e vai nomear uma comissão. E essa comissão é que vai realizar a segunda fase, que é a fase de inquérito. Não é verdade? A fase de inquérito é a segunda fase do processo administrativo disciplinar. Então, temos aí duas fases. A primeira fase é a instauração e a segunda fase é a fase de inquérito. Na fase de inquérito, há 3 subfases, né? 3 subfases. Quais são elas? A fase da instrução é onde, na verdade, a comissão vai juntar as provas do ocorrido da infração administrativa, né? Aquilo que levou à instauração do contencioso administrativo, nos termos da Lei 9784 de 99, né? E depois vem a segunda subfase, que é exatamente a fase da defesa. Então, instrução e defesa. E defesa lembra o quê? Nós que trabalhamos com o direito, e principalmente o direito processual, o direito formal, né? Devemos associar logo aquela luzinha, né? Quando se fala em processo, logo deve acender aquela luzinha. Qual a luzinha? Na verdade, o devido processo legal administrativo, previsto no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, onde diz que ninguém será privado dos seus bens ou da sua liberdade sem o devido processo legal. Aí vem aquela pergunta, o que é esse devido processo legal? Na verdade, são aqueles procedimentos, aquelas ações, uma seguindo a outra, ou seja, interdependente, né, interdependentes, mas que tenham harmonia entre si, para que tenhamos, ao final, uma decisão, né? A decisão de um terceiro que se coloca lá exatamente para decidir a pendenga, ou decidir o conflito, né? O conflito de interesses, ou seja, o resultado dos interesses resistidos que surgem e se confundem com a causa de pedir como elemento de qualquer tipo de ação, seja na seara administrativa, seja na seara civil, ou seja na seara criminal. É sempre bom lembrar, de forma totalmente independente, mas harmônicas, né? Então, veja que temos aí o processo, então, administrativo tem lá a segunda fase, que é o inquérito, e o inquérito é dividido em mais 3 subfases. Tem a fase que corresponde à instrução. Instruir o quê? É levar as provas para o processo. Então, instruir o processo significa levar as provas para o processo, né? E apresentar a defesa é a segunda fase. E quando se fala em processo, deve logo vir à cabeça e acender a luzinha. Que luzinha é essa? É a luzinha prevista no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que diz que em qualquer processo, seja ele administrativo ou judicial, olha bem, olha aí a teoria francesa, administrativo ou judicial, né, deve ser obrigatoriamente oferecida a oportunidade do contraditório e da ampla defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes. O que significa essa ampla defesa? Essa ampla defesa significa que poderão ser apresentadas, ou seja, na instrução do processo, né, para que possa se fazer uma defesa, todos os tipos de provas que sejam lícitos, né? Logicamente, o artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, traz lá que é vedado em qualquer tipo de processo, tanto judicial quanto extrajudicial, que é o processo administrativo, as provas ilícitas. Então, são vedadas as provas ilícitas. E convém lembrar sempre que as provas ilícitas, elas são tratadas no artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, de forma genérica. Por quê? Porque tem 2 espécies aí.
A primeira espécie é aquela que fala sobre as provas ilícitas propriamente ditas, quando a prova apresentada na instrução ao processo, ela viola o direito material, né? Viola o direito material. Já outro tipo de espécie é a prova ilegítima. O que é prova ilegítima? É aquela prova que, ao ser apresentada ao processo na ocasião da instrução, ela viola o princípio, viola o direito formal ou direito processual. Então, ilícita viola o direito material. A ilegítima viola o direito formal, o direito processual. E assim são as provas ilícitas que não poderão ser apresentadas como, ou não poderão ser instruídas no devido processo legal, nem no administrativo, nem no cível, nem no criminal, não é verdade? Então, toda vez que alguém pratica um dano à administração pública, vai ter que se defender no processo administrativo. E aí vai ter direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme prevê o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, né? Mas não poderá apresentar de forma nenhuma as provas ilícitas. Assim como acontece, por exemplo, quando alguém pratica um dano a outra pessoa, a um bem, algum tipo de patrimônio ou coisa assim, e aí, pela apuração desse dano, com base no que prescreve o artigo 186, combinado com o artigo 927 da Lei 10.406 de 2002, né, não poderá também apresentar provas ilícitas, uma vez que no processo civil o ônus da prova é daquele que alega. Então, a pessoa que vai alegar a ocorrência desse dano, que sofreu esse dano ou essa ameaça de dano, como acontece, como prevê o artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal, né, ele não poderá apresentar de forma nenhuma prova ilícita, né? Senão o juiz poderá interpretar, nos termos do artigo 80 da Lei 13.105 de 2015, como uma conduta de má-fé, litigância de má-fé, e aí ele poderá ser condenado ao pagamento de uma multa, né? Então, veja que não existe. Na esfera criminal, a mesma coisa. O ônus da prova é daquele que alega. Está lá no artigo 156 do Código de Processo Penal. Então, aquele que vai alegar vai ter que apresentar suas provas, e essas provas deverão ser obrigatoriamente lícitas, como prevê o artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal. E aí acontece, por exemplo, no processo militar, processo penal militar, lá no artigo 296 do Decreto-Lei 1002 de 69, a mesma coisa, no artigo 818 da CLT, a mesma coisa, o ônus da prova é daquele que alega, não é verdade? Poderá o juiz até inverter o ônus da prova, por exemplo, como prevê o artigo 6º, inciso 8º da Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, né? Poderá, não é obrigação do juiz inverter esse ônus da prova, mas o juiz poderá inverter em qualquer tipo de processo também. O processo civil, por exemplo, com base no que prescreve o artigo 373, parágrafo único da Lei 13.105 de 2015, traz lá duas situações em que não poderá haver a inversão do ônus da prova, mas no resto tudo poderá haver a inversão do ônus da prova, depende logicamente do entendimento do juízo competente para o julgamento de determinada causa. E no processo administrativo, como é que é? A mesma coisa, não é verdade? Aquele que alega tem que comprovar, tem que instruir o processo, como prevê o artigo 36 da Lei 9.784 de 99. Então, lá na Lei 9.784 de 99, no artigo 36, diz que o ônus da prova é daquele que vai alegar. Então, se eu alegar alguma coisa, e quem é que alega? É a própria administração pública, não é verdade? Se a lesão é contra a administração pública, quem é que
que vai alegar? Né? Logicamente que será a própria administração pública. Então, terá que instruir esse processo administrativo com provas contra aquele sujeito, aquela pessoa, o sujeito ativo da ação, que trouxe aí ou praticou algum ato, né, que gerou dano para a administração pública. E aí vem as sanções, que nós já vimos,